glória ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus, a Jesus. E hoje nós temos aí a alegria eu convidei o nosso querido irmão Nelson para nos trazer a palavra. Eu pedi para o Nelson vir aqui, e o nosso irmão Nelson é o diretor da nossa escola bíblica, né? Bacharelando em teologia, e vai nos trazer hoje a palavra, né? E eu quero agradecer diante da igreja, eu convidei, e a disponibilidade do irmão hoje nos trazer a palavra de Deus para o nosso coração. Irmão Nelson, obrigado, que Deus abençoe. Paz a todas as irmãs e irmãos. Ontem nós comemoramos 503 anos da Reforma Protestante, e um dos legados da Reforma foi justamente o estudo livre das Escrituras, né? Nós temos a liberdade de estudar a palavra no nosso próprio idioma, que até então nem todos tinham a língua, a Bíblia traduzida na sua própria língua. Acredito que poucas nações. Então um dos legados da Reforma foi esse. Então vamos aproveitar, né, irmãos? Vamos aproveitar e vamos estudar a palavra, e vamos nos dedicar, nos aplicar, como os irmãos de Bereia, sempre consultando e sempre considerando o que está escrito, para ver se as coisas são realmente assim. Vamos abrir então, irmãos, as Escrituras lá em Lucas capítulo 8, versículo 22 até o versículo 25. É uma passagem conhecida, é a mesma versão que a minha. A passagem bem conhecida, mas eu acredito que o Senhor, a cada manhã, como nós cantamos, Ele renova a sua palavra também. Então vamos ler lá em Lucas 8, de 22 a 25, que diz assim: E aconteceu que em um daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus a seus discípulos: passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e abateu-se sobre o lago uma grande tempestade com fortes ventos, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam o risco de naufragar. Então os discípulos correram para acordá-lo, exclamando: Mestre, mestre, estamos a ponto de morrer. Ele se levantou e repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. Jesus, no entanto, dirigiu aos seus discípulos e indagou: Onde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados e maravilhados, interrogavam uns aos outros:
quem é este que até o vento e as ondas dá ordem e eles lhe obedecem? Vamos agora lá para Mateus. Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 34. Mateus capítulo 14, versículos 22 a 34. Imediatamente após, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar à noite, lá estava ele só. Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, mais ou menos entre 3 e 6 horas da manhã, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram atemorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo, porque os judeus tinham um pouquinho de superstição com o mar, achavam que tinha monstro no mar, aquelas coisas, né? Então, eles não estavam bem convertidos ainda aqui, então por isso que eles ficaram com esse medo todo. Quando viram Jesus, quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram atemorizados e exclamaram, né? É um fantasma, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda eu ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas, E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. É um detalhe para destacar. Todavia, reparando na força do vento, outro detalhe, teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Irmãos, eu li aqui duas passagens. Uma que os discípulos ficaram com medo da tempestade e Jesus estava dormindo no barco. E a outra passagem que os discípulos estavam sozinhos no barco e Jesus se aproximou deles posteriormente. Mas essas duas passagens têm algo em comum e essas duas passagens sempre me intrigaram. Elas me intrigaram pelo seguinte fato: eu não entendia por que Jesus ficou tão bravo com os discípulos, por eles o terem acordado naquela tempestade, e Jesus estar dormindo. Até aí tudo bem, Jesus está dormindo, mas o fato de Jesus os ter repreendido, porque eles estavam com medo por causa da tempestade que estava abatendo sobre o barco, porque estava entrando água dentro do barco, estava um desespero. E aí Jesus, dormindo, acorda e fala assim, acalma, né, a tempestade, o vento, e fala: por que vocês têm tão pouca fé? Aí eu ficava sempre impressionado. Por que eles tinham? Está certo, ficaram com um pouquinho de medo, mas a situação em si exigia isso. Às vezes a gente, por muito menos do que isso, fica com medo, desesperado. Imagina ali, todo mundo para morrer, Jesus dormindo e tal, parece que não estava fazendo muita questão, não estava nem aí com a situação, e eles... Então eu falava: mas por que Jesus os repreendeu? Né? Chamando eles de incrédulo. Até se Jesus falasse assim: não, fica tranquilo, não, pode ficar tranquilo, eu estou aqui no barco, eu vou acalmar a tempestade, não precisa ficar desesperado, até eu ia entender. Mas Jesus chamar eles de covarde, chamar eles de incrédulo, numa situação daquela, eu falei: mas por que Jesus agiu assim? Será que o padrão de excelência, de credulidade de Jesus é tão alto assim, a ponto dele fazer uma exigência dessa num momento tão difícil? E no caso de Pedro, também me intrigava, porque Pedro estava no barco, Jesus andando sobre as águas, e Pedro falou: olha, se é tu mesmo, Senhor, é tu mesmo, então
me autorize a andar sobre as águas. E Jesus falou, vem. Aí a palavra diz que ele chegou a dar alguns passos sobre as águas. Ele chegou a andar um pouquinho sobre as águas, né? E depois, ele reparando na força do vento, ele acabou afundando e pediu para Jesus salvá-lo. E Jesus o salvou, levou para dentro do barco, mas repreendeu ele. Chamou ele de incrédulo também. Aí eu falo, irmão, Pedro conseguiu dar uns passinhos. E mesmo assim, incrédulo, eu não ia nem pedir para andar sobre as águas. Ele ainda pediu, deu os passos. E Jesus chama ele de incrédulo. Mas por quê? Baseado em quê? Em que Jesus estava baseado para chamar tanto os discípulos na hora da tempestade de incrédulos, como a Pedro quando andou sobre as águas? Se os irmãos repararem, no primeiro texto que nós lemos, de Lucas, no primeiro texto de Lucas, porque esse é o nosso problema, irmãos, antes de eu ler o texto. Às vezes a gente não presta atenção naquelas coisas simples que Jesus nos fala. E a palavra de Jesus, tanto aquela que ele fala assim, levanta, toma tua cama e anda, como aquela que ele falou aqui, nós vamos chegar do outro lado do lago, tem o mesmo poder. Às vezes a gente se impressiona ou presta mais atenção naquelas palavras enfáticas de Jesus, né? Vai, não peques mais, e tal, e levanta e anda, você está curado, e a gente se impressiona. Mas em palavras mais simples, às vezes nos passa desapercebido. E esse talvez tenha sido o problema dos discípulos, esse com certeza foi o problema também de Pedro, e esse também é, às vezes, os nossos problemas. Nós não prestamos atenção naquelas palavras simples de Jesus. Então Jesus estava ali com a multidão, e no versículo 22 ele fala assim, de Lucas 8, 22. E aconteceu que em um daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus a seus discípulos, passemos para outra margem do lago. Jesus falou, nós vamos chegar do outro lado. Jesus não falou o que ia acontecer no intervalo, mas Jesus falou, nós vamos chegar do outro lado. Só que eles não prestaram atenção. Então, na hora que veio a tempestade, eles se preocuparam com a tempestade, e era algo a se preocupar realmente, ficaram com medo, ficaram atemorizados, mas se esqueceram que Jesus falou, que nós íamos chegar do outro lado. E no caso de Pedro, quando Jesus fala, vem ao meu encontro, que Pedro falou, se é tu mesmo, que eu me permita ir até o seu encontro. Então ele falou, vem. Ele não exigiu isso de Pedro e nem de um dos apóstolos. Mas já que você quer vir até o meu encontro, então vem. Só que ele chegou até a dar uns passos. Mas quando ele começou a bater o vento, ele começou a reparar na força do vento, o que aconteceu? Ele afundou. Então ele esqueceu que Jesus falou, não, independente do que aconteça nesse intervalo, eu estou falando para você vir. Independente do que aconteça aí no meio do mar, eu falei que nós vamos chegar do outro lado. E muitas vezes nós, como os discípulos, caímos nessa armadilha de Satanás. Ficamos olhando a força do vento, reparando isso, reparando aquilo, e nos esquecemos daquilo que Jesus nos falou. Que Ele nos fez uma promessa. Então, se Ele fez uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Então, irmãos, é muito importante nós estarmos atentos a essas coisas. Em Números capítulo 13, versículo 1, eu não vou ler o texto todo, que é um texto longo, isso aparece em Números, e também aparece em Deuteronômio, do capítulo 19, Deuteronômio 1, do versículo 19 até o 21. Esse texto fala daquele episódio de quando o povo de Israel saiu do Egito. Então eles saíram do Egito, foram para o deserto, em busca, ou seja, com destino à terra prometida. Então Deus já tinha falado que Deus ia dar uma terra para eles, desde Abraão. Deus ia falar, olha, eu estou prometendo que eu vou dar uma terra para vocês, uma terra que emana leite e mel. Isso era uma coisa que Deus vinha sempre falando para eles. E o povo de Israel ficou escravo ali no Egito durante os 400 anos, e durante parte desse período eles ficaram escravos mesmo, trabalhando, trabalho braçal, sendo perseguido lá pelo faraó, né, sendo judiado pelo faraó. Então, quando eles receberam a libertação depois desses 400 anos, Deus falou, olha, agora eu vou mandar vocês para a terra que eu prometi para vocês. Eu tinha falado que ia dar uma terra para vocês que mana leite e mel. Aí eles começaram a sua caminhada no deserto. Aí chegando ali em Cades Barneia, uma parte ali do deserto, próximo da terra que Deus havia prometido para eles, aí Deus falou
olha, a terra é essa aí. A terra que eu dei para vocês tomarem posse, é esta aí. Aí o que acontece? Aqui em Números dá a impressão que foi Deus que mandou os espias lá espiar a terra, né? Mas quando a gente vai em Deuteronômio, foi uma ideia do povo. Quando eles chegaram perto da terra, aí o pessoal lá se reuniu e falou, antes da gente tomar posse dessa terra, falando com Moisés, né? Moisés, isso está lá em Deuteronômio 1, de 19 em diante. Moisés, faz o seguinte, manda um pessoalzinho lá na terra para ver como é que é, se a terra é boa mesmo, se mana leite e mel mesmo, se o pessoal lá é gente boa, se a gente vai conseguir encarar o pessoal lá e tal. Aí Moisés falou assim, essa ideia é boa. Está lá em Deuteronômio, não foi coisa de Deus, é coisa deles. Aí falou, essa ideia é boa. Aí chegou Deus, vamos mandar um pessoalzinho. Tá, você quer mandar? Manda. Você está mandando o pessoal lá para ver a terra que eu dei para vocês, né? Então, manda eles lá ver o pessoal, as cidades se são fortificadas, se a terra é boa mesmo, se o pessoal é baixinho, é alto, se é grande, se é pequeno. Manda eles avaliar tudo lá. Então, faz o seguinte, pega um de cada tribo da casa de Israel, um de cada tribo e manda para lá. E mandaram 12 espias. E entre esses 12, como os irmãos sabem, estava Oséias, que depois foi chamado de Josué, né? O nome de Josué primeiro era Oséias, depois que Moisés trocou para Josué. Então, mandou Josué e Caleb. Né? Entre esses 12 estava Josué e Caleb. Eles foram lá espiar a terra, ficaram 40 dias espiando a terra. 40 dias espiando a terra. Aí eles foram lá, viram que a terra era boa mesmo. Tinha um cacho de uva lá que era tão grande que precisaram colocar numa vara e 2 homens carregar o cacho de uva, um negócio tremendo. Ele estava na época, né, da colheita, então eles viram que a terra realmente era boa, manava leite e mel, mas tinha gigante na terra, mas os homens eram muito fortes, eles ficaram com medo, e quando voltaram apavorados e apavoraram todo o povo. Apavoraram todo o povo, dizendo, nós não vamos conseguir tomar posse dessa terra. Nós não vamos conseguir, lá o pessoal é gigante, lá eles vão nos matar, colocar nossos filhos como escravos, eles vão nos destruir. A melhor coisa era a gente voltar para o Egito. Eu não sei porque, Moisés, o que você tinha na cabeça de nos trazer para esse lugar aqui? A gente vai morrer aqui. E sabe quanto tempo, irmão, tinha passado deles terem saído do Egito, terem visto o Mar Vermelho abrir, ter tirado da rocha? Menos de 3 meses. Essa passagem que nós estamos vendo aqui em Números, e em Números e em Deuteronômio, era 3 meses depois que eles tinham saído lá do Egito. Não era no final, era no comecinho. Então estava tudo fresquinho na cabeça dele, o mar abrir, quando estavam com sede lá, Deus tirar a água da rocha, tudo era muito fresco na cabeça deles. Mas quando eles chegaram diante dessa situação, eles temeram. Eles falaram, não é possível, nós não vamos conseguir conquistar. É muito difícil, tem gigante na terra, a cidade deles é tudo fortificada, nós não temos a menor chance. Então vamos voltar para o Egito. Aí aparece Josué, aparece Caleb falando contra, não, nós vamos tomar posse dessa terra. Deus vai dar esse povo na nossa mão. E os outros povos dizem, não, de maneira alguma, nós vamos morrer. E nós vamos morrer. Aí quando Josué começou a insistir, Caleb insistia, eles falaram, então é o seguinte, nós vamos matar vocês a pedrada se vocês não calar a boca e parar de falar que nós não vamos conseguir tomar posse dessa terra. Então já chegaram à conclusão que aquela empreitada deles já estava falida. Não vai dar em nada, vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para o Egito. Aí eles começaram a se levantar contra Moisés, contra Josué, contra Caleb, contra Arão, a ponto, vamos matar esse pessoal, porque eles fizeram a gente entrar numa roubada. Onde já se viu nos tirar lá do Egito, que nós estávamos tão bem lá. Tinha carne, tinha pepino, tinha até cebola, irmão. Quem gosta de cebola aí, né? Tinha até cebola lá eu gosto de cebola, viu? Então, nós estamos com saudade, o cara estava com saudade até da cebola do Egito, do alho. Então, o que nós estamos fazendo aqui agora? Então, vamos voltar para lá. Vamos voltar para lá. Mas quando isso subiu no coração desse povo, o que acontece? Deus aparece. Deus entra em cena. Deus entra na situação. Deus entra na situação. E vamos dar uma lida rápida, só em um versículo. Números 13, versículo 1. Depois a gente pula lá para Deuteronômio. Depois a gente pula lá para Deuteronômio 1. Gênesis 13, 1.
Gênesis não, irmão, Números. Diz assim, Yahvé ordenou a Moisés, Números 13:1, envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã. Terra que, qual o verbo que está aí? Dou aos filhos de Israel. Enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes. Então pegou o pessoal da liderança e falou, manda eles espiar a terra. Isso aqui não foi ideia de Deus, a gente vai ver lá em Deuteronômio, foi coisa da cabeça dele, de ir lá espiar a terra antes. Manda esse pessoal lá, porque eu vou, para eles verem a terra que eu vou dar para eles. Não foi lá para eles decidirem, não, vocês vão lá e vocês veem se dá para encarar, não, é só para vocês verem, a terra é de vocês já, eu já dei a terra para vocês. Não é uma coisa que a se pensar, eu estou planejando, eu vou ver as situações que... Não, a coisa já está decidida. Mas eles acho que acharam que era para eles irem lá e decidir. Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 19, que acho que o texto fica até mais claro. É o mesmo texto. Mais tarde, conforme Yahvé, o nosso Deus, nos havia ordenado, partimos de Horebe e marchamos em direção à serra dos amorreus, atravessando todo aquele imenso e terrível deserto, aquele terrível deserto, vós bem o vistes, e assim chegamos a Cades Barneia. Então eu disse, chegastes à montanha dos amorreus, que o eterno nosso Deus, chegastes à montanha dos amorreus, que o eterno nosso Deus nos dará. Eis que Yahvé, ou o Senhor, teu Deus, te entregou esta terra. Sobe, pois, para possuí-la, conforme te ordenou o Senhor, Deus de teus pais. Não tenhas medo, nem te apavores. Vós todos então vos achegastes a mim para sugerir. Enviemos homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região e que nos informem a respeito das cidades em que poderemos entrar e por qual caminho devemos subir. A ideia pareceu-me boa, de modo que tomei dentre vós 12 homens, um de cada tribo. Está vendo? Essa ideia de entrar lá, dar uma espiada, ver como é que é, não foi coisa de Deus, foi coisa deles. E Moisés achou que era uma boa ideia, mas foi uma péssima ideia. Isso custou para eles 14 anos no deserto, 40 anos no deserto, porque eles já estavam há 3 meses, poderiam ter tomado posse, mas porque não prestaram atenção na palavra do Senhor, acabaram ficando dando volta no deserto. Então, irmãos, e muitas vezes essas coisas passam desapercebido a nós. Deus fala, mas nós não prestamos a devida atenção àquilo que Deus fala. E por que nós não prestamos atenção? A tempestade, a comodidade, o conforto, às vezes até coisa boa nos distrai da palavra do Senhor. Às vezes Deus fala uma coisa para você, aí a coisa fica tão boa, que você fala, mas deixa para lá o que Deus está falando, vou continuar aqui na minha caminhada. Às vezes então muitas coisas podem entrar neste intervalo entre você e aquilo que Deus prometeu, para tirar você do foco, para tirar você daquilo que Deus realmente propôs para você. Então a gente tem que estar atento nisso aí. Nós temos que estar atento. Então, o fato de Jesus ter chegado para os discípulos e terem repreendido, não é porque de Jesus falou, quando você estiver passando por uma situação difícil, você tem que ser forte. Não é isso. A questão é, quando você está passando por uma situação de tempestade, de vento, você tem que confiar em mim. Você tem que lembrar, o que foi que eu te falei? Qual foi a promessa que eu te dei dentro dessa situação que você está passando? O que tem que estar registrado na minha palavra para consolar o seu coração e para te fortalecer, para que você consiga atravessar esse deserto, consiga atravessar esse mar? Então, muitas vezes nós não prestamos atenção, nós ficamos reparando na força do vento, nós ficamos reparando na tempestade e acabamos afundando, porque nós não temos, infelizmente, esse coração de, o que é que o Senhor me falou? O que o Senhor me falou dentro dessa situação? Lá em Gênesis, irmãos, capítulo 22, eu só vou contar a história, uma história conhecida. Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, dá-me o teu filho. Lá em Gênesis 22, 1. Dá-me o teu filho, a quem tu odeias. É isso que está lá? Dá-me o teu filho a quem tu amas. Então Deus não estava pedindo uma coisa para Abraão, qualquer coisa. Ele falou, dá-me teu filho, o teu único filho, a quem amas.
Está no versículo 2. Então Deus lhe ordenou, 22:2 de Gênesis. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá. E nós sabemos que Deus pediu aquele menino, Abraão, em sacrifício a ele. E Abraão prontamente ofereceu o seu filho. Eu já vi alguns irmãos pregando a respeito desse texto, né? E falam: não, mas quando Deus pediu aquilo para Abraão, Abraão ficou com o coração pesado, doído, e chorou muito. Não tem nada disso na Bíblia, mas o cara imaginou que Abraão ficou em desespero, em pânico, porque Deus tinha pedido Isaque para ele. Talvez eu e você ficássemos em pânico, mas Abraão não ficou. Abraão não ficou em pânico. Tanto é que ele falou que 3 dias depois, saiu de madrugada para fazer o que Deus mandou. Mas por que Abraão tinha tanta prontidão em obedecer a Deus, ou teve tanta prontidão em obedecer a Deus aqui? Por que Abraão chegou? Não, Deus pediu, então eu vou fazer o que Deus mandou. E sem reclamação, não ficou consultando Sara, consultando isso. Não, Deus mandou fazer isso, eu vou fazer. Pegou o menino e carregou e foi para o monte. Porque Abraão, ele se lembrou da palavra, irmão, que Deus tinha dado para ele. Falou: Abraão, de ti eu vou criar uma grande nação. E essa nação que eu vou criar através de ti, não é através do seu outro filho. Me fugiu o nome do outro. Ismael. Obrigado, irmão, obrigado. Eu ia falar Esaú, não sei que não é Esaú. E a descendência que eu vou gerar para vocês não é através de Ismael, porque todo mundo achava que era através, por causa da idade de Abraão, por causa das circunstâncias. Ele velho, a Sara também idosa, além de idosa, estéril, não tinha condição dele ter um filho com 100 anos de idade. Então ele falou: mas eu vou não através de Ismael, mas através de Isaque, eu vou fazer de ti uma grande nação. Então Abraão tinha aquela palavra na cabeça dele. Nem depende do que Deus falasse, ou que vento que soprasse, que tempestasse, que fosse um dilúvio, a palavra de Deus vai se cumprir. Então por isso ele teve toda aquela prontidão de oferecer o seu filho, porque ele sabia que Deus não ia deixar de cumprir a sua palavra, porque a sua palavra não tem retorno, a sua palavra não tem erro. Tanto é que essa atitude de Abraão, ele chegou, foi lá, levou a lenha, levou o cutelo, levou todos os equipamentos para fazer o sacrifício, e chegou lá, o próprio menino, e a gente fala menino, dá a impressão que Isaque era um menininho, ele já era um jovem, ele devia ser um jovem forte, até porque o pai dele já era um senhorzinho já. Abraão já era um senhor nessa época, e Isaque era um rapaz forte, mas foi submisso ao pai. Meu pai sabe o que ele está fazendo. Amarrou o menino ali, na lenha, tudo. Aí o Isaque falou: pai, mas papai, né? Meu pai, o amor, né? Que ele amava muito o pai dele, com certeza. Eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo o cutelo, estou vendo tudo aqui, tudo certinho, mas cadê o cordeiro? Só não está faltando o cordeiro. E Abraão falou: filho, Deus proverá o cordeiro. Ele vai prover. Porque ele sabia, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Deus tem uma palavra, ele vai cumprir essa palavra. E a palavra de Deus diz que quando ele foi estender a mão para o cutelo, para realizar o sacrifício, o anjo bradou do céu: Abraão, não faças isso, não faça mal ao menino, porque agora eu sei que tu amas a Deus, porque você nem o seu próprio filho rejeitou, nem o seu próprio filho você negou para oferecer ao Senhor. Então eu sei que verdadeiramente você me ama. E lá em Hebreus, irmãos, porque às vezes a gente fala que aquela passagem de Hebreus fala que Abraão fez isso porque ele cria que Deus ia ressuscitar Isaque, né? A gente fala isso, e está lá em Hebreus. No coração dele ele sabia: eu vou sacrificar meu filho, e Deus imediatamente vai trazê-lo à vida através da ressurreição. Então a gente fala isso porque Hebreus falou, irmãos, porque está em Hebreus. Porque isso foi uma revelação que Deus deu para o escritor de Hebreus, porque ninguém sabia da onde vinha aquela coragem de Abraão. Isso foi o Espírito Santo que revelou ao escritor, aos Hebreus, para que nós pudéssemos entender a atitude de Abraão, porque até então, até quando o escritor de Hebreus registrou essa revelação, que Abraão tinha a fé de que Deus ressuscitar, isso não se encontra na Bíblia. Talvez algum comentário alguém tenha feito antes de Hebreus, tudo bem, mas a gente não percebe. Mas Deus revelou o porquê, de onde vinha. E por que Abraão tinha essa fé tão inquebrável, vamos dizer assim, né? Dessa maneira no Senhor.
porque ele tinha uma palavra. Ele tinha uma palavra e ele lembrou daquela palavra. Ele lembrou. Falou, eu não estou fazendo isso aqui à toa. Deus não está me pedindo isso à toa. Deus está pedindo isso aqui, mas ele já me falou uma coisa lá atrás. Então eu tenho certeza que a palavra dele não vai voltar vazia. Eu tenho certeza que a palavra dele não vai ser quebrada. Então eu vou fazer o que Deus está me pedindo. Então, amados, nós temos às vezes o grande problema que nós às vezes temos nos nossos corações é justamente essa familiaridade. Às vezes a gente tem o texto na cabeça, a gente tem o versículo decorado na cabeça, a palavra no coração, às vezes uma pessoa vem e nos fala, mas muitas vezes a palavra é superficial no nosso coração. Ela tem a palavra ela não habita ricamente no nosso coração. Porque esse verbo que está lá no texto, que habite a palavra de Cristo ricamente em vossos corações, o habitar é um verbo muito forte, é uma coisa de permanecer mesmo. E ali não está só permanecer, é permanecer ricamente, mas muitas vezes a palavra de Deus, ela está de passagem no nosso coração. Hoje ela está muito forte e amanhã parece que ela não faz, a mesma palavra que hoje parece muito forte para mim, amanhã não faz o menor sentido. Então, e às vezes a gente conhece o texto, tem familiaridade com o texto, mas aquilo não tem poder naqueles momentos em que realmente eles são necessários para que eles possam me sustentar em pé, me fazendo andar sobre as águas, ou tolerar, ou crer que aquela tempestade que eu estou passando, com certeza, ela uma hora vai passar. Então, isso nos torna muitas vezes insensíveis e superficiais com a palavra de Deus. Então, às vezes a gente olha lá para os discípulos e fala, nossa, mas como que eles podiam ser incrédulos assim? Nossa, mas como que Pedro não podia pular corda lá em cima das águas e tal, e afundou, né? E a gente critica Pedro, critica os apóstolos, criticamos outros homens de Deus, e muitas vezes nós estamos caindo no mesmo erro. Estamos caindo no mesmo erro. Porque existem muitas palavras que o Senhor nos dá, e que muitas vezes nós lembramos dela, até falei isso domingo passado, nós lembramos dessas palavras que o Senhor nos dá diretamente, na hora que nós não precisamos. O grande problema é que a gente lembra do texto na hora que o texto, você não precisa daquele texto. Quando eu falo não precisa, naquele momento ele não vai fazer diferença para você. Na hora que você está tranquilo, com tudo bem, fazendo churrasquinho em casa com a família, alegrai-vos sempre no Senhor. Não precisa desse texto. Está tudo bem, está tudo certinho, empregado, fazendo churrasco com a família, viajando, alegrar, é fácil alegrar. Agora, quando é o contrário, aí alegrai-vos sempre já começa, já não parece ser tão simples de se praticar. Então existem várias palavras simples na palavra de Deus que muitas vezes nós não damos a devida importância, o devido valor e não prestamos a devida atenção. Quantas vezes você acha que tem na Bíblia a palavra, por exemplo, não temas? Tem várias vezes, não temas. Para várias pessoas, em vários momentos, Deus falou assim, não temas, sede forte, ser corajoso. E a gente sabe que isso está na Bíblia, a gente sabe que existem esses textos, mas no momento em que aparece a tribulação, no momento em que aparece a provação, no momento em que aparece a dificuldade, cadê o texto? Por que esse texto não faz efeito na nossa vida? Por que a gente, na hora que chega aqueles momentos difíceis, eu tenho mais facilidade de reparar na força do vento e afundar, ou reparar na tempestade que está entrando dentro do barco e não lembrar naquilo que Jesus falou, não temas. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Está na Bíblia, irmão. Não lembra que está na Bíblia? Não andeis ansiosos com coisa alguma. E por que nós, muitas vezes, ficamos dias e dias, horas e horas, meses e meses em ansiedade dentro de um problema que você sabe, eu não posso fazer nada dentro dessa situação. Jesus não está dizendo assim, seja apático, deixa rolar, deixa acontecer. Não é isso que ele está falando. Nós temos um limite. Você tem um limite para resolver alguma coisa. Chega um certo momento que você fala, não tem mais nada para fazer dentro dessa situação. A única coisa que eu tenho para fazer agora dentro dessa situação, ou é ficar ansioso, perder noite de sono, e ficar desesperado, e chutar cachorro, papagaio, ou descansar no Senhor. Senhor, essa situação agora está na tua mão. Esse diagnóstico que o médico me passou, eu não tenho mais nada para fazer. Vou usar um termo assim. Senhor, eu já mandei currículo para tudo quanto foi lugar. O que eu posso fazer? Todos os meus amigos, a minha rede de amizade, eu já
agora é com o Senhor. Essa situação A, essa situação B, Senhor, aquele teste que eu tenho que fazer, tudo que eu podia fazer, estudar, eu já fiz, agora é com o Senhor. Então aí eu tenho uma escolha, ou eu descanso, porque eu sei que daqui para frente eu não posso fazer mais nada, ou eu fico na ansiedade. Tem uma passagem lá no Mar Vermelho, que era uma outra passagem que eu tinha dificuldade. Saíram todo mundo do Egito e tal, ele chegou de frente ao Mar Vermelho, não lembra? Chegou de frente, aí o faraó vinha vindo, e todo o exército de faraó, e o povo de Israel desesperado, o mar na frente, o faraó lá atrás, agora vamos morrer, Moisés, aqui você vai fazer desse deserto um cemitério para nós, aí a gente vai morrer, Moisés, o que a gente vai fazer agora? E todo mundo desesperado. Aí Moisés mesmo ficou desesperado. Falei, agora, o que eu vou fazer? Tirei o povo do Egito, agora tem o mar, o faraó está vindo, ele vai nos matar. Aí, o que Moisés fez? Clamou a quem? Não ouvi, irmão. Clamou a Deus, né? E o que Deus respondeu? Vocês lembram? Por que clamas a mim? Foi isso que Deus respondeu, pode ir lá no texto. Ele clamou a Deus, o desespero daquele. Aí Deus falou assim, por que você clama a mim? Aí eu olhava assim, peraí, ele ia clamar a quem? Mas não é que Deus estava... É que Deus falou, não, Moisés, eu falei para você que você vai chegar lá na terra prometida. Pega essa vara na sua mão, toca no mar e ele vai abrir. Eu já falei qual vai ser a minha palavra, a minha promessa já está em pé. Pode vir faraó, pode vir o que for, você vai chegar, porque eu falei que você vai chegar. Eu falei que você vai chegar. Mas quando eu falar que você não vai chegar, não se atreva a querer chegar onde eu falei que você não vai chegar também, porque Deus tem isso. Porque no caso dos espias, voltando um pouquinho, no caso dos espias, aí eles ficaram desesperados, né? Eu acabei não contando o final da história. Eles ficaram desesperados, nós vamos matar vocês, matar Moisés, matar todo mundo. Aí Deus apareceu, falou para eles que eles tinham sido rebeldes e não ter ouvido a palavra do Senhor. Aí eles falaram assim, olha, agora por causa da rebelião de vocês, estavam 3 meses no deserto, irmão, né? Por causa da rebelião de vocês, e vocês ficaram 40 dias lá, né? Vigiando a terra, espionando a terra. Então cada dia lá vai representar um ano. Vocês vão ficar 40 anos no deserto agora, por causa da rebelião de vocês, porque vocês não creram na minha palavra. Aí aquele povo, o mesmo povo que estava querendo apedrejar Josué, querendo apedrejar Caleb, obrigado, acho que é a idade, né? Tá vendo? Idade chega para todo mundo. Querendo apedrejar Josué, querendo apedrejar Caleb, Moisés, aquele mesmo povo, quando Deus falou, vocês não vão entrar mais. Aí vocês falaram, né, que os seus filhos iam ser escravos desse povo, né? Então os seus filhos vão entrar, mas vocês vão morrer tudo no deserto. Sabe o que eles fizeram? Agora a gente quer entrar. Não, nós vamos entrar. Choraram a noite toda em oração, choraram, clamaram, não. Chegaram para Moisés, agora a gente vai entrar. Não, ajuda nós, Moisés. Agora a gente criou fé para entrar. E a gente vai reunir um exército e nós vamos lá e vamos enfrentar os amorreus e vamos destruir esse pessoal. Mas ele falou, não faça isso. Deus não está no meio de vocês. Nem Deus, nem a arca, nem eu vou estar no meio de vocês. Para com isso, volta, faz o que Deus mandou que vocês vão morrer. Aí eles falaram, não, agora a gente tem fé, a gente vai fazer. Aí reuniram um exércitozinho lá, improvisado, foram invadir lá os amorreus. O que aconteceu? Morreram todos. E inclusive aqueles 10 espias lá que falaram que não tinha condição de entrar na terra, porque eles não tinham condição nenhuma de ganhar aquela guerra, acabaram morrendo até de uma praga lá, os 10, instantaneamente lá. Então, irmão, quando Deus fala não faz também. Se Deus fala eu não estou nesse negócio, também não está. Mas se Deus falar eu estou. É lógico, irmão, que isso é uma coisa muito específica, é muito pessoal. Tá? Tem coisas que são muito específicas, que talvez Deus esteja falando no seu coração. Eu não posso entrar nessa intimidade. Isso é você e Deus. Talvez no seu coração você fala, não, essa situação eu sei, Deus já me falou que vai ser assim. Então, irmão, não insista no contrário. E se Deus falou não vai ser assim, também não insista. Fique com a palavra do Senhor. Se o Senhor deu uma palavra específica para você, dentro de uma situação, dentro da sua maturidade, da sua comunhão com Ele, obedeça ao Senhor. Então, irmãos, às vezes a gente cai nesse mesmo erro. Nós não prestamos atenção no vinde a mim. Quando a gente tem que ir a Deus, a gente foge. Ele vai, vinde a mim. A hora que você mais precisa de ir para Jesus é aos pés, aí você foge, vai fazer outra coisa.
Ele fala, olha, eis que eu estou convosco todos os dias. Mas você acha que Deus está, uns dias Deus está, uns dias Jesus está, outros não. Ah, Jesus não é possível, Jesus esqueceu de mim. Quantas vezes a gente fala isso? Jesus se esqueceu de mim. Ele não se esquece dos seus. E quantas vezes ele não fala com a boca. Tem gente até que já fala com a boca, né? Mas no coração, não é possível, não é possível. Deus não está me ouvindo, Deus não está comigo. Mas a palavra dele falou que ele está. Os discípulos, Senhor, não se te dá que nós vamos morrer aqui? Só o Senhor que não está percebendo o sufoco que a gente está passando? Ele estava falando isso que a gente fala. Quando os discípulos foram acordar Jesus, eles estavam falando exatamente isso que a gente fala. O Senhor não está preocupado com a gente. O Senhor está só preocupado em dormir. E a gente morrendo aqui. Entendeu? O Senhor está na boa aí descansando e a gente está aqui morrendo. O Senhor não está preocupado, o Senhor não está prestando atenção na situação, tá? Ele quer ensinar a Deus como agir. Aí Jesus falou, vocês são incrédulos por causa disso, porque eu falei para vocês que a gente ia passar do outro lado. Acabou. É só isso que vocês tinham que guardar. Nós vamos passar do outro lado. Nós vamos chegar na terra prometida. O que vai acontecer no caminho não importa, mas o que eu prometi vai se cumprir. O que eu prometi vai se cumprir. Então, irmãos, nós devemos estar atentos às palavras do Senhor, porque são essas palavras que vão nos sustentarmos. Na hora da tribulação, irmãos, jovens, principalmente os jovens, na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora do desespero, é a palavra de Deus. Não essa palavra que você só decorou, mas aquela palavra que é viva no seu coração, é que vai nos sustentar no momento de tempestade, de vento, de angústia. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Pastor. Amém. Obrigado, irmão Nelson. Obrigado por essa palavra. E nós vamos orar. Palavra do Senhor. Como é importante. Como é importante alimentarmos nossa mente e o nosso coração com a palavra do Senhor. É isso que nos sustenta. Sustenta mais do que o feijão e o arroz. Né? É a palavra. Amém, irmãos? Obrigado, irmão Nelson. Encha o teu coração com a palavra. Nós vamos orar agora. Eu quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui. Nós vamos encerrar o nosso culto, adorando o nome de Jesus. Então os irmãos podem vir para cá. Enquanto eles se ajeitam aqui, nós queremos orar. E mais uma vez, nessa semana que recomeça, então vamos orar, vamos ficar em pé, vamos orar mais uma vez. E aí nós encerramos o culto com louvor, louvando o nome do Senhor. Fecha os teus olhos, abre o teu coração, e o que a palavra de Deus tem falado a você nessa semana que passou, nessa semana que está começando, né? A palavra de Deus tem dito, filho, confia em mim, confia. E se você está diante de momentos de decisão, confia que o Senhor também, Ele nos orienta, Ele nos dá direção, com sabedoria, com bom senso. Confia no Senhor. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque nós podemos abrir essa palavra e relembrar coisas tão preciosas para nós. E nos perdoe, Senhor, e tem misericórdia de nós, porque nós somos como aqueles discípulos que, no meio da tempestade, esquecem que o Senhor disse que chegaríamos do outro lado. Esquecemos, às vezes, a Tua palavra. Olhando para o vento, Senhor, o medo toma conta de nós. O Senhor sabe. Mas hoje nós estamos aqui, Senhor, para mais uma vez renovarmos a nossa caminhada contigo, nessa semana que começa, renovarmos, Senhor, a nossa decisão de confiarmos na Tua palavra, nas promessas que o Senhor fez, nos conselhos que o Senhor nos dá por meio da Tua palavra, conselhos de vida, de sabedoria, conselhos de um Pai que ama
os seus filhos. E hoje nós estamos aqui para renovarmos, Senhor, a nossa decisão de dizermos: nós vamos confiar e obedecer a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor não erra, a palavra do Senhor é eterna. Passarão os céus e a terra, e a tua palavra vai permanecer. Essa tempestade hoje do Covid vai passar, a palavra do Senhor vai permanecer. E abençoa cada irmão, cada amigo que entrou nesse lugar, aqueles que estão em casa, abençoa. O Senhor conhece as dores, o Senhor conhece as tempestades que abalam cada um, problemas de saúde, Senhor, cura os enfermos, use médicos, use tratamentos, e que o teu poder esteja sobre os enfermos, aqueles que necessitam hoje de cura, Senhor, física. Cura o coração, o emocional daqueles que estão deprimidos, ansiosos, desanimados, aqueles que estão sem esperança. Cura o coração, Senhor, por meio da tua palavra. Ó Senhor, abençoe aqueles que estão desempregados, aqueles que estão sofrendo, Senhor, com a falta de recursos. Isso é tão difícil, Senhor, ainda mais no nosso país, que às vezes carece de tanta estrutura, e é tão difícil, é doloroso, Senhor. Nós pedimos, tem misericórdia, Pai, abre portas, abençoa, e acima de tudo, Pai, guarda-nos do mal, que nós possamos continuar nos cuidando contra esse vírus, e que na tua graça, Senhor, nos guarde do mal, e abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Obrigado, Senhor, obrigado, porque quando nós somos fracos, o Senhor permanece fiel. É a tua palavra que diz. Louvado seja o nome do Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo e os livramentos de Deus esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos irmãos, que Deus os abençoe, que você tenha uma semana ricamente abençoada na presença de Deus. Vamos encerrar o nosso culto adorando o nome de Jesus. Da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. A cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo.